Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Hoje estamos dando início à nossa última aula dessa série, Como Chegar ao Final do Mês, né? Eu sei que a maioria estiveram presentes em quase todas as aulas e eu creio que todos já estão colocando em prática todo esse estudo que fizemos aqui nessas manhãs de domingo. Vamos lá. Então, como chegar ao final do mês? A primeira semana nós falamos sobre uma atitude diferente, falamos aqui sobre uma prosperidade integral. Pessoas têm uma prosperidade integral na sua vida. O que é prosperidade integral? É chegar ao final com a tocha acesa, né? Fazendo uma analogia às Olimpíadas. O que acontece? Que muitas pessoas têm sonhos, têm objetivos, e quando chega ao final, quando vai olhar, cadê a família dele? Ficou para trás. Quando vai olhar, cadê seus filhos? Ficou para trás. Então, a prosperidade que eu trago aqui todas as manhãs é uma prosperidade integral. Você chegar ao final com tudo sendo próximo na tua vida. Então, essa é a prosperidade que eu trago. Segunda semana, nós falamos sobre um caráter maduro, sobre maturidade, que é um dos segredos para o sucesso. A última semana, agora, nós falamos sobre um plano eficaz, né? Que é um dos ingredientes para o sucesso. E hoje nós vamos falar sobre aprender a compartilhar, pagar seus empréstimos, né? E prepare-se para uma idade madura, planeje a distribuição da sua herança. Primeiro, ingrediente para sucesso. Nós temos que pensar que nós temos que ser fiel aos seus princípios, até a última consequência. Segundo Winston, ele diz o seguinte: nunca, nunca, nunca se dê por vencido. 3 vezes ele fala: nunca, nunca se dê por vencido. Então, esse aqui é a história do primeiro-ministro britânico que pronunciou esse discurso em meio a uma situação quase insustentável. O ataque nazista ao continente europeu até a Grã-Bretanha. Então, lá na Segunda Guerra Mundial. Pode ser que, a princípio, alguns tenham se perguntado: por que empobrecer como nação e perder tanta vida opondo-se ao nazismo? Talvez as pessoas falem: por quê? Por que fazer isso? Mais chutes tinham uma clara imagem do bem e do mal. Para ele, Adolf Hitler representava todo o mal que podia haver na humanidade. Sua tenacidade, seu apego e seus mais profundos princípios morais, apesar das críticas e dos reveres políticos e militares, foi o que finalmente salvou a Europa. Então, a atitude desse homem que salvou a Europa. E talvez você está se perguntando: como é que está a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Primeiro, você tem que ser fiel aos seus princípios, fiel aos seus valores e colocar em prática. Ontem aqui na nossa Santa Ceia, o pastor Amós deixou bem claro aqui sobre a pessoa ter o domínio próprio, buscar isso. Dependendo da circunstância, nós temos que buscar e assim nós vamos vencer tudo isso que a sociedade traz para nós e às vezes nós perecemos porque nós não buscamos viver os princípios. Desde o início das aulas, eu falei como o segredo de ganhar é o quê? Uma atitude diferente e um caráter maduro. Você tem que ter uma atitude diferente. Do mesmo jeito que você chegou naquela situação, se você continuar, não tiver uma atitude diferente, vai continuar no mesmo cenário. E às vezes, você olha para frente, você tem sonho, mas você não quer pagar o preço.
E nós temos que pagar esse preço. E às vezes você não quer pagar esse preço, aí não tem como. Considere-se um administrador. Você tem que considerar ser um administrador. O que é o administrador? O administrador, ele não pensa com o coração. Ele não pensa com o coração. E às vezes, muitos administradores, muitas pessoas que gerenciam, ele vai tomar atitude sendo administrador. Tem que tomar uma atitude aqui agora? Não, ele age com o coração. E não, você tem que agir com a razão. Então nós temos que sempre considerar esse coração de administrador, uma pessoa administrador. E só lembrando também que os bens que você acha que é teu, não é teu. Você é um administrador. Os bens que você acha que é teu, não é teu. É só a posse que é tua. É do Senhor. Você tem que sempre ter esse coração que você é um administrador. Porque se você colocar coração ali, não vai dar certo. E só lembrando para vocês, ali, várias pessoas que morreram, ninguém levou nada. Você pode ver que ninguém levou nada. Então, os bens que existem aqui são do Senhor. E nós somos meramente administradores. Aprenda a arte do contentamento. Aprenda essa arte do contentamento. Exercite a perseverança. Poupe com regularidade. Comprometa-se com a verdade. Desenvolva um espírito de integridade e honestidade. Ame, apesar de. Comece a sentir compaixão pelos que rodeiam. Coloque em prática o domínio próprio. Aprenda a compartilhar. E você tem um coração que compartilha tudo aquilo que você ganha? Ou você adquire algo, né? Isso aqui é meu, ninguém mexe. Como que é o seu coração? Acredito fielmente que uma das principais razões pelas quais Deus nos permite desfrutar da prosperidade é para poder compartilhar. Então Deus coloca bens nas tuas mãos, é para quê? Para você compartilhar. Tomarei como exemplo a comunidade dos judeus cristãos que vivia na cidade de Coríntio, Grécia. Por quê? Acredito que sua situação socioeconômica é semelhante à nossa, semelhante à que estamos vivendo hoje. Paulo, que ensinava justamente o processo de levantar uma oferta de amor para os pobres de Jerusalém, ensina aos coríntios assim: Deus pode fazer-nos abundar-nos em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que vosso intermédio seja tributada graça a Deus. Então está lá em 2 Coríntios essa passagem. Então nós temos que ter esse coração de contribuir, esse coração de dar. Dentro das tradições judaicas, cristãs, uma das principais religiões do mundo, existe uma ênfase vigorosa no ensino com relação a compartilhar. Compartilhar com os demais é um princípio eterno. Então, se você compartilhar com os demais, é um princípio eterno. Você tem que ter isso no seu coração. Porque às vezes, nós só queremos receber, né? Ninguém quer compartilhar. Lá em 1 Timóteo 6, 17 a 18, diz assim, ó: exorta aos ricos do presente século, que não seja orgulhoso, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratique o bem, seja rico de boas obras, generoso em dar e pronto em repartir. Aqui é uma das palavras para nós meditarmos.
Independente da posição religiosa, acredito que é importantíssimo que aprenda a compartilhar nossas bênçãos. Então você tem que aprender a compartilhar as bênçãos que Deus tem colocado em suas mãos. Se não fizermos, morremos um pouco como pessoa. Então, se você não tiver esse coração, a cada dia você vai morrer como pessoas. Você vai morrer. Você vai, por exemplo, você pode perceber que quando pessoas têm esse coração só de conseguir coisas, ele começa a não valorizar mais pessoas. Ele começa a valorizar coisas. E assim, essa pessoa vai ficando fria. E daqui um pouco ele não tem mais felicidade. Acontece alguma coisa ali nos bens dele, ele já passa dificuldade. Então, vamos ter esse coração de administrador, esse coração que aprende a compartilhar, a dar, e assim nós vamos ter sucesso em tudo aquilo que nós fazemos. Fomos projetados para compartilhar o pouco ou muito, que lembramos, que tenhamos a alegria e as riquezas. O egoísmo ou a avareza não faz bem para ninguém. O egoísmo e a avareza não faz bem para ninguém. Essa é uma das razões, por exemplo, pelas quais o Mar Morto está literalmente morto. Eu estava analisando essa parte aqui do Mar Morto, eu achei interessante. Por que Mar Morto, né? Aí tem uma explicação aqui, o Mar Morto encontra-se 398 metros abaixo do nível do mar. 398 metros abaixo. Então, ele recebe 6 milhões de metros cúbicos de água do Rio Jordão. Vamos lá. No entanto, o Mar Morto tem um problema. Somente recebe e nunca dá. Ele só recebe e não dá, não compartilha. A água então estanca e com a evaporação que o sol no deserto produz, a concentração de sal aumenta. Então a concentração de sal normal no oceano é de 2 a 3%. Nele é de 24 a 26. Então o Mar Morto, com os seus 1.000 quilômetros quadrados de superfície, é grande, rico em minerais e provavelmente o mais conhecido do mundo. No entanto, perdeu a vida. Ele não tem vida, nada tem vida nele. E lá no seu interior ele é vazio. Aí fazendo analogia a pessoas, tem muitas pessoas que vivem assim, por fora, mas lá por dentro ele está morto, porque ele não tem um coração que compartilha, ele só quer receber, ele nunca quer dar, sempre ele quer só ganhar, em tudo que ele faz ele quer ganhar, ele não compartilha. Aí é o seguinte, a tendência dele é virar um mar morto. O cristão dá primordialmente para honrar a Deus. Então essa é a palavra, ó. Honrar ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Está lá em Provérbios. Então nós temos que ter esse coração de dar. E assim nós estamos honrando a Deus. Honrando a Deus. E às vezes Deus dá tanta oportunidade para nós abençoar pessoas. Quantos projetos a igreja tem e dá oportunidade para você, mas às vezes não. E às vezes você tem condições e você não. E assim você vai criando esse coração dizendo não. E assim a sua vida vai ficando só no não. E Deus não agrada disso. Nós temos que honrar a Deus, ter esse coração que olha para as pessoas, olha para os necessitados. E assim nós vamos compartilhando, porque ninguém vai levar nada. Eu quero dizer para você, cada um de vocês aqui, vocês têm uma missão. Vocês têm uma missão aqui na terra. Vocês vieram aqui na terra porque Deus quer, através da sua vida, abençoar outras pessoas. O coração de Deus criou você para isso. E vai chegar o momento que Deus vai levar você embora. Você está pronto? Você cumpriu aquilo que Deus determinou para você? Ou você quis criar aqui um reinado aqui na terra para você? Como é que está o seu coração para isso? Nós temos que refletir, porque nós temos uma missão. Por exemplo, não vai ter outro Osiel. Só eu mesmo, não vai ter outro Osiel. Pode ter outro melhor ou pior, mas não vai ter outro Osiel. Então,
eu tenho que ter esse coração, que eu tenho uma missão aqui na terra. Eu tenho que perguntar para o Espírito Santo: qual é a minha missão? Por que o Senhor me colocou esses bens na minha mão aqui, para mim administrar? O que eu devo fazer com ele? Eu tenho que ter esse coração de compartilhar, né? Então, o motivo principal do cristão é trazer o dinheiro à igreja, nesse caso, é uma atitude interior de humilhar-se. Então, quando você traz suas ofertas aqui à igreja, por quê? Essa intenção de você humilhar o Senhor, honrar a Deus, porque aqui, traz aqui e várias pessoas vão ser abençoadas através da igreja. Então, nós temos que ter esse coração de honrar a Deus, e assim Deus vai colocando mais posse na nossa mão para nós administrar, né? Porque às vezes Deus também não coloca, por quê? Como é que vai colocar? Você não consegue administrar, né? E acha que é teu? O cristão dá sem esperar nada em troca. Então você tem que ter esse coração também, porque às vezes eu venho aqui, trago uma oferta ao Senhor, né? Entrego aqui uma honra ao Senhor, assim, só que, eu dei R$10 de oferta, quero ganhar 50, quero ganhar 100 por um. Tem esse coração querendo em troca. Não, você tem que dar, ter aquele coração, deixa fluir. Eu creio que se você cumprir os princípios, você vai ser abençoado. Se você honrar a Deus com as suas ofertas, vai ser abençoado. Mas você não pode ter esse coração assim, não. Gente, eu ofertei semana passada e agora nada. Aí o mês que vem nada. Aí já começa a brigar com Deus. Deus, você não vai cumprir a tua palavra, não? Gente, cadê seu coração? Cadê aquele coração? Então, às vezes nós temos que ter sabedoria, buscar isso, e Deus não agrada das pessoas que têm esse coração. Tem que dar por amor. Quando você abençoa uma pessoa também, por amor, sem querer nada em troca. Que às vezes a pessoa fala, eu dou um carinho, quero 2 carinhos, né? Já que é o dobro. Não, você tem que dar o carinho sem querer nada em troca. Esse é o amor que Deus coloca no nosso coração, tá? O cristão dá a Deus como um filho dá um presente a seu pai. Então nós temos que ter esse coração. E agora nós vamos entrar na outra fase. Pague seus empréstimos. Eita, vamos pagar os empréstimos. Vamos aprender aqui como pagar empréstimo, né? Em uma das sessões anteriores, falamos sobre o tema pagar empréstimo. Falamos sobre o cartão de crédito, né? Artigo que esteja sendo pago em prestações. Agora vamos falar de todas as dívidas e empréstimo, inclusive o financiamento de casa. Lembre-se que, quanto ao pagamento de juro, então, você sabe que a regra é a seguinte: quem paga juro sempre perde. Você tem que sempre ter isso em mente. Paga juro, sempre você está perdendo. Tá? Essa regra aí, não, vamos comprar, se eu não comprar a prazo, eu nunca vou ter nada. Não, essa regra aí não funciona. Isso aí é alguém que inventou isso para ganhar dinheiro em cima de você. Não funciona. Não funciona. Vou dar uma série de conselhos práticos para estabelecer um plano para nós sair das dívidas. Vamos lá. Seja franco e claro, e mantenha uma comunicação aberta com o seu credor. Você tem que ser franco e claro. Minha situação é essa, devo, não nego, pago quando puder. Olha que frase bonita. Você tem que ter seja franco, você precisa ser franco. Você necessita manter uma comunicação aberta com o seu credor. Todos os credores do mundo têm algo em comum: quer cobrar seus empréstimos. Todo mundo quer receber. Se você emprestou, ele quer receber. Não tem essa não, o cara emprestou para você. Não, ele quer receber. E quando você pegou também, você tem que saber que você tem que pagar. A regra, você tem que pagar. Se algum dos seus devedores estivesse com problema para pagar o dinheiro que com tanto esforço investiu quando emprestou, você não gostaria que ele lhe dissesse a verdade, que lhe desse uma ideia clara e sincera de sua condição de pagamento? Faça o mesmo. Então, quando você emprestou, você foi ali, passou uma condição para ele, informou para ele a sua condição, e agora na hora de pagar, você fica fugindo? Não, seja franco. Seja franco. Avalie a situação de suas dívidas. Então, vamos avaliar suas dívidas, a situação. Então, você vai descrever suas dívidas maiores
e suas dívidas menores. Então, faça uma planilha lá e divida suas dívidas em 2 grupos. Dívidas maiores e dívidas menores. Separe nesses 2 grupos, finalmente, dentro de cada grupo. Ordene suas dívidas de acordo com o juro que estiver pagando. Do maior ao menor taxa de juro. Aqui há um exemplo. Então aqui eu coloquei um valor aqui, um exemplo de uma dívida. Esse camarada aqui deve 188 mil. Olha. Vamos lá. Aqui eu fiz uma planilha. Depois, esse material eu vou disponibilizar para vocês. Vocês dão uma olhada mais detalhada lá. Você pode fazer um orçamento igual esse aqui. Eu coloquei alguns nomes ali, né? Por exemplo, aqui, ó, contato, banco, aqui o carro, cartão de crédito, todas as dívidas que a pessoa pode fazer e para ele fazer uma planilha para começar a pagar. Pague um pouco a cada credor. Então, como é que você vai fazer? Você vai escrever uma carta para os seus credores propondo um plano de pagamento. Fazer uma carta, ó, meu plano de pagamento é esse, posso pagar X valor e assim por diante. Garanta a sua palavra, porque se você fazer um plano, então garanta que você vai cumprir. Talvez vou pagar para você 50, mas você não vai ter os 50. Por que você vai fazer o plano? Então, vou pagar daqui 3 anos, 4 anos, mas você tem que fazer um plano que você vai conseguir pagar aquilo. Porque já pensou, você faz um plano para o teu credor não queria aceitar, mas ele aceitou. Aí depois chegou o dia, nada. Outra de novo, fica chato, né? Vamos lá. E assim também, propõe um plano de pagamento, tente negociar a redução e eliminar do juro e do capital devido. Então tenta, chega no teu credor, é o seguinte, eu não posso pagar esse juro, vê aí, minha condição é essa, eu quero pagar. Então há negociação. Eu acho que o credor, se ele vê que você está falando a verdade, ele vai baixar o juro. Vai baixar o juro. Tem os próprios bancos aí, está tendo recuperação aí, faz desconto, faz tudo. Agora, se ele perceber que você está agindo de má fé, você está tirando teu capital, você está fazendo... Aí é o seguinte, aí ele pode não gostar, aí não vai dar certo. Então, você tem que sempre ter caráter, né, e falar a verdade. Então, use o excedente do orçamento para fazer pagamentos extra. Então, aqui, vamos concentrar nas dívidas menores. Porque talvez você vai concentrar todo o teu esforço nas dívidas maiores. Só que é o seguinte, a dívida maior é 10 anos, 20 anos, rapaz, cadê aquele que pagou, né? Quando você concentrar, você deixa um pouquinho para as dívidas maiores, né, para ir, e o restante você concentra nas menores, por exemplo. Se você concentrar nas menores, pagou, dá aquele senso que se livrou, né, daquela situação. Senão você vai passando, estou pagando 5 anos, você vai ver, está do mesmo jeito ainda. Aí dá aquela autoestima tua baixa, né, você pode até parar. Eu sei que muitos aconselharão concentrar nas taxas de juros menores, mas eu aconselho você a concentrar sim naquelas menores. Tá aqui o exemplo que eu dei lá na nossa planilha, marquei cartão negro aqui, carta negra, né? Cartão da carta negra aqui, 23,5%. No entanto, a recomendação é que comece concentrando a pagar primeiro as dívidas do grupo menor. O motivo? Então, é como eu já expliquei, a questão psicológica. Então, você pagando as dívidas menores, o teu psicológico, o teu lado emocional vai ficar melhor. Entendeu? Mulher, paguei a dívida do cartão hoje. Aí todo mundo fica contente e alegre. Né? Você vai informando. Senão, nada, né? Aí não vai ter jeito. Minha sugestão é que deveria se concentrar na dívida do aparelho de som. Lá naquela planilha eu falei o aparelho de som, mas tem outros aí que você, em vez de pagar 20, soma-os de 50 e paga de 70. Inicie o efeito acumulativo, bola de neve. Quando acabar de pagar sua primeira dívida, não mexa no dinheiro que agora ficará disponível, mas aplique o pagamento agora pagamento nas outras dívidas, no caso aqui a clínica Mata Santo. Mas o que eu quero dizer para você aqui? Que às vezes, o que você faz? Você pagou a primeira dívida, reúne a família, tudo alegre. Você quer fazer? Pegar aquele dinheiro excedente, vamos comprar uma pizza e vamos gastar o dinheiro. Não, não é isso que você vai fazer. Eu creio que você ficou alegre, contente, mas não faça isso, que às vezes a pessoa faça isso, sobrou o excedente, vamos tentar diminuir a outra dívida. Nós temos mais dívida, não zerou. Às vezes as pessoas falam, não, sobrou aqui, vamos gastar. E vocês sabem que desde o começo do curso, nós estamos ensinando aqui, não é o tanto que você ganha, que às vezes as pessoas foram ensinar desde criança, sabe fazer o quê? A ganhar dinheiro, mas ninguém foi ensinado a gastar.
E aqui nós estamos ensinando aqui que você precisa aprender a gastar. Que o segredo não é tanto que você ganha. Tem pessoas que ganham R$1.200 e gasta 2.000. Outro ganha 10.000 e gasta 20. Mesma coisa, não vai mudar em nada. A vida dele vai ser a mesma. Agora, se você saber gastar o seu orçamento, você vai viver uma vida melhor. Aqui é a outra planilha, que depois você dá uma olhada mais detalhada lá, que é a situação atual. Você tem que saber como está a situação atual, como que estou, quem eu eliminei, quem eu fiquei devendo. Você tem que ter essa planilha para saber aonde você está, percorrendo esse caminho. Aqui é outra planilha que fecha. Vamos lá. Finalmente, após pouco mais de 2 anos de trabalho, perseverança e o quê? Domínio próprio. Reduzimos nossas dívidas, as duas de maior tamanho, o carro e a casa. Então reduzimos, porque nós tínhamos um plano de pagamento, nós reduzimos. Porque nós teve perseverança e domínio próprio. Porque a maior parte das pessoas não tem perseverança, já desiste. Ele viu o vizinho comprar um carro novo, ele já desesperou. Eu vou comprar um também. Ô, gente, mas e teu plano de pagamento? Esquece teu vizinho, que você é você. Você não é o seu vizinho, você não é o teu colega. Às vezes, não, rapaz, aquele banco Ala fez um plano para mim, ó, legal. Mas esquece que aqueles 60 vezes que ele te fez para você vai ser um travesseiro para você. 60 meses, sendo escravo, não faça isso. Vamos lá, daqui 10 meses, no final dos 3 anos de planejamento, seremos livres de todas as dívidas, exceto as dívidas da casa. Reduzimos as dívidas dos 118 mil. Você viu aqui, dentro desse plano que eu passei, você viu aqui que já reduziu praticamente quase 2/3 da sua dívida. E agora ficou só o financiamento da casa, naquele plano lá. Então vocês viram que é fácil? Só que aqui eu estou falando a teoria, mas eu sei que a prática precisa da perseverança e o domínio próprio. Tem que ter perseverança, que a teoria aqui, você falando, beleza, vou chegar em casa, vai dar certinho. Mas você tem que ter a perseverança e o domínio próprio. E você souber lidar com aquelas situações que vai atingir o seu lado emocional, você tem que aprender. O Espírito Santo, olha aqui, ó, eu preciso mudar aqui, ó, entendeu? E aqui eu vejo que o casal tem hora que um vai querer, não, você viu lá, nós precisamos desse. Você, não. E o nosso orçamento? Então o casal, ele precisa segurar o outro, porque às vezes um puxa para um lado, outro puxa para o outro, aí não dá certo. E às vezes o marido chega para a esposa, ó, rapaz, aquele carro, que lindo, eu vi aquele carro, eu acho que dá para nós fazer o orçamento. A esposa, é verdade, é verdade, é verdade. Pronto, foi os dois. A esposa, não, e o nosso orçamento? E aquilo que nós planejou? Ó o domínio próprio, ó a perseverança. Então nós precisamos viver isso. Vamos lá, comprometa a viver um dia livre de dívida. Comprometa-se a viver livre das dívidas. Tem pessoas aí que é anos e anos e anos e anos e transfere para a geração. Comprometa-se a viver livre das dívidas. Falei, eu vou comprometer a se viver livre das dívidas. Cria esse hábito que eu tenho certeza que você vai conseguir. Meu conselho nesse caso, na questão do sair das dívidas, tem muitos, é a precaução. Como dissemos antes, não é errado tomar empréstimo. Então não é errado você tomar empréstimo. De jeito nenhum, não é errado. Em alguns casos podemos encontrar programas governamentais que nos permitem ter uma casa digna, com um pagamento mensal realmente baixo. Então tem muitos aí que faz isso. Por exemplo, ele está no aluguel, aí ele consegue um plano bom aí junto aos bancos aí ele faz um plano. Só que você tem que fazer esse plano, que se é 30 anos, é 30 anos. Você tem que ter um orçamento para isso. Então não é errado. Só que você tem que saber que você tem que pagar aquelas parcelas. Aprendamos a exercer o domínio próprio, que no decorrer da maratona da vida, sempre nos possibilitou ficar com mais quantidade de dinheiro no bolso. Então nós sempre temos que ter isso, para nós ficar sempre com dinheirinho no bolso. Vamos lá, para pôr em prática, o ingrediente para sucesso é pagar empréstimo em curto e em longo prazo. Esses são os passos sugeridos para fazê-lo. Seja franco e claro. Avalie sua situação de dívida.
Pague um pouco a cada credor. Use o excedente do orçamento para fazer pagamentos extra. Comece o efeito, comprometa-se no acumulativo a viver uma vida livre de dívidas. Então, comprometa-se a viver uma vida livre de dívidas. Ideias práticas para esticar o salário. Então, cuide dos centavos. Então, às vezes, nós não valorizamos os centavos. Parece que você vê lá, 5 centavos, deixa para lá. Então, nós temos que aprender a valorizar os centavos. Então, isso aqui é uma ideia de pessoas que têm essa sabedoria, né? As grandes pessoas do passado tinham essa sabedoria. Hoje também tem muitas pessoas que têm isso em mente. Por exemplo, quando você deixa uma lâmpada acesa da tua casa também, está perdendo também. São dinheiro que está jogando fora também. A grande maioria dos 1.115 milionários desfruta de suas comunidades, pois odeia o desperdício. Você pode ver que boa parte dos milionários odeia o desperdício. Talvez você fale, miserável, você fica ainda chamando o cara de miserável, mas não, porque ele odeia o desperdício. Ele sabe valorizar, ele está onde ele está, porque ele valoriza os centavos. Ele valoriza, e às vezes nós não valorizamos. São capazes de comprar um casaco de Vision para a sua esposa, mas lhe incomoda com a lâmpada acesa. Então ele compra lá um carrão, ele compra lá algo, mas eles incomodam com a lâmpada acesa, porque eles não valorizam pessoas que deixam, ou eles não valorizam o desperdício. E às vezes nós descuidamos, e às vezes nós ficamos no conformismo, né? Vai acostumando, você vai acostumando com aquilo, vai acostumando, deixe. E o seguinte, suas proles, seus filhos, estão tudo olhando isso. E quando você vai ver, o desperdício. Uma lâmpada acesa, uma torneira pingando. Quanto você gasta? Quanto você perde? Não tem nada a ver não, é centavinho. São desperdícios. Porque você perde aqui, perde lá, perde. Quanto você vai perder no final do ano, né? Então vamos pôr isso em prática. Segredo, dizemos, os pesquisadores dizem isso. Esses milionários vivem sempre dentro de suas possibilidades econômicas. Sempre ele vive dentro das suas possibilidades econômicas. Ele nunca age fora dessa linha. E às vezes nós corremos muito riscos. E sem domínio próprio ainda corre risco. Para que isso? Então não vamos correr risco. Usa o tempo, o esforço, o dinheiro de tal maneira que beneficia economicamente. Acredito que a independência econômica é muito mais importante que a demonstração do seu status social. Amados, a independência econômica é tudo. E às vezes você fica se preocupado com o seu status social. O que as pessoas vão pensar de mim? Não, tem que saber o que você vai pensar de você. Não são os outros. Os outros não importam, porque é o seguinte, quando você tem dinheiro, todo mundo é teu amiguinho. Começa o teu cheque voltar frio. Começa você não pagar as tuas contas. Aquele mesmo camarada foge de você. Então, cuidado se você querer viver uma vida de aparência. Viva a sua vida, a tua realidade. Eu sou eu. Eu sei quem eu sou. Então eu vou viver a minha vida. Pessoas que quiserem ser meu amigo, tem que ser do jeito que eu sou. Por que eu vou mostrar para a pessoa uma coisa que eu não sou? Né? Então não vai dar certo. Seus pais não lhe ajudam financeiramente. Então os ricos é assim, seus pais não lhe ajudam financeiramente. Seus filhos adultos são economicamente dependentes. Então os filhos desses milionários são independentes, eles não precisam do pai. Aproveite as oportunidades do mercado. Escolheram carreiras apropriadas. Às vezes a pessoa fica pensando em herança, né? Tem muitas pessoas que ficam esperando a herança do pai. Eu tinha um professor que ele falou bem assim, gente, eu vejo que a herança, as pessoas se preocupam muito com a herança, mas o filho bom, ele não precisa da herança do pai, e o filho ruim não merece. Então tem muitas pessoas que ficam aí querendo, e talvez nem desfruta da sua vida, querendo deixar isso para o filho, e fica vivendo uma vida aqui, nem compartilha, nem cumpre a missão que Deus determinou, colocou bens na vida dele para deixar, e nem prepara, que o filho nem está preparado para isso, e depois, aí toda a sociedade perece. Então nós temos que ter isso em mente.
Aproveite essa oportunidade de mercado. Aproveite essas oportunidades de mercado. Escolher carreiras apropriadas. Então vamos escolher a viver. Tudo isso está sendo informado aqui nessa manhã. Quando economizar? Deve economizar pelo menos 5% do seu dinheiro disponível por mês. Essa questão de economizar aqui, o escritor desse livro falou 5%, mas eu entendo que é 10%, você tem que guardar 10%. Hoje, já os economistas estão dizendo que você tem que economizar, sabe quanto? Guardar todo mês? 20% de sua renda. Você fala, como que assim? Não estou entendendo nada. É assim, se você ganha 1.000, você tem que guardar 20% para aquelas questões. Obrigado aí. De 1.200, que é 20%, aí está no 2%, não vai dar certo. Então você tem que guardar R$200. Então se você não consegue, então fica menos no 10%, guarda 100. Então, vamos tomar cuidado aí, porque o imprevisto ele existe, né? E ele é para cuidar aí das emergências. Então, para aqueles que querem começar a investir, aqui há alguns conselhos práticos. O investimento deve ser simples e fácil de entender. Deve tomar pouco tempo para a sua administração. Talvez você quer, por exemplo, não, eu tenho R$100. Aí vai estudar todas as aplicações da bolsa, vai estudar isso, vai estudar aquilo. Aí não vai dar certo, entendeu? Então, vamos ser simples, tem muitas aplicações. Depois que você tiver um dinheiro bom aplicado, aí você vai verificar aí qual que é a boa aí, para você não entrar numa furada também, né? Aí talvez você está pensando, não, vou começar aqui a investir, aí você tem um dinheiro. Não, eu vou deixar aqui para me emprestar para o meu irmão a 10%. Não, aí também não, aí você está quebrando princípios. Tem gente que tem assim, não, aí você vai quebrar o irmão e você também. Então aí já parte para o outro lado. Mas tem gente que tem esse coraçãozinho também. Precisa aí olhar a palavra do Senhor aí e tratar para resolver isso também, que isso aí não dá certo também não, tá bom? Vamos para outra. Loteria. Eita, agora todo mundo ficou contente, hein? Loteria, será que vai ensinar eu a ganhar na loteria agora? Será que todo mundo ficou contente? Já viu? Todo mundo deu risada. Vamos lá. Loteria. Ainda fico surpreso com a ingenuidade que demonstra as pessoas quando se trata de jogar na loteria. Sabemos que a estatística diz que as possibilidades de ganhar são mínimas. E, no entanto, queima o dinheiro todas as semanas tentando sair da pobreza de uma forminha mágica. Então, ele fica toda semana, vou fazer uma fezinha, e tem aí criou esse hábito, aí põe lá 5. Aí ele esquece que isso aí não dá certo. Isso aí não é algo inteligente, não. Ele olha a sua vida como uma maratona de longa distância. Vamos olhar para a sua vida como uma maratona de longa distância. Não vamos ficar pensando que eu tenho que ganhar hoje, plantar hoje e ganhar hoje. Isso aí não vai dar certo. Mas se nós pensar, eu tenho uma forma diferente para você sair. Em vez de você investir 5 toda semana na loteria, fazer essa fezinha, então vamos fazer o seguinte, vamos investir esse dinheiro na bolsa, né? Vamos aí, um prazo de 20 anos. Um prazo de 20 anos lá, você e seus herdeiros teriam uma conta de poupança, ou pode ser aí um CDB, que quase 20 mil. Então, olha a continha lá que eu fiz lá, investi 20, aí vamos colocar aí em média 12%. Hoje está, mas esses tempos não estava 12%, não, mas hoje aí com a taxa da Selic aí está chegando aí aos 12% ao ano. Então, em média aí, ó quanto você vai ter lá. Então, você viu? Pouquinho, né? Parece que é nada, né? Mas você viu lá o prazo lá? É 240 meses, tá? Não é um mês, não. Talvez você olhe aqui, eu ponhava então aqui, não. Você viu que tem aqui a perseverança, o domínio próprio. Então, em vez de você ficar fazendo isso, talvez aí, nesse prazo aí, em 20 anos, olha o que você tem aí. Vamos lá agora. Economizar gastando. Nós dizemos que comprar coisas que estão em oferta é uma grande maneira de economizar dinheiro. Mas nem sempre é verdade. Por quê? Está em oferta, mas você precisa? Eu não preciso, mas vou comprar, está barato. Você ferrou. Não, você tem que comprar em oferta aquilo que você precisa, aquilo que está necessitando. Porque às vezes a pessoa, está em promoção, vou comprar, mas está precisando? Não, mas vou comprar, eu tenho um liquidificador para quê? Eu vou ter mais outro. Não. Quando gastamos, não economizamos. Gastamos somente economizando quando guardamos. Essa é a regra. A economia somente ocorrerá quando os produtos que compramos em oferta
seja coisa de que realmente necessitamos. Então, temos que ter isso em mente. Você vai comprar aquilo que você necessita. Quando compramos algo porque achamos que era oferta incrível, então, na verdade, nós não economizamos. Isso aqui é um hábito seríssimo. E muitas famílias vivem dessa forma. E às vezes o vizinho passou lá e caiu na tentação. Aí ele fala, vai lá, olha, compra lá que está barato também. Você é influenciado também. Aí você caiu na fria também, você vai influenciar outro. Aí quando vê, aí toda a cidade endividada aí sem precisão. Olha, faz em 10 vezes, sem juro ainda. Mas você precisa? Você não tem outras necessidades? E aquele orçamentão que você fez lá? Está cumprindo ele ou não? Ah, deixa para lá. Aí se deixa, faltou aqui, cadê o domínio próprio? Cadê a perseverança? Sempre tem que lembrar. Segredo para economizar. Então aqui tem algumas dicas para você economizar. Então aqui são as questões de, por exemplo, tem pessoas que pegam uma moedinha, né? Antes, hoje parece que já eu não vi mais falar. Antigamente as crianças tinham cofrinho. Está quase entrando em desuso, né? Que parou de pessoas guardar, final do ano quebrava o cofrinho, parou, não está tendo mais não. Eu acredito que estão todo mundo depositando na poupança, né? Porque em casa é perigoso, né? Eu acredito que está fazendo isso. E eu aconselho fazer isso. Que a poupança você pode ter, por exemplo, de 10, 20, 30 reais, abriu lá, você pode depositar todo dia R$1 lá que o banco vai aceitar. Não tem problema não. Então, eu aconselho fazer isso também. Comprometa-se a não gastar as moedas que diariamente ficam no seu bolso. Não comprometa aquele centavinho que você recebeu, não gasta não. Aplica ele. Entendeu? Tem importância não. Vamos aqui, vamos comprar um docinho, vamos comprar isso. Cuidado com doce, tá? Doce é problema. Eu que sei. Então, vamos comprometer a fazer isso, tá? Para nós guardar na poupança. Poupar para seus filhos. Então, invista numa poupança, previdência, R$50 por mês, para seu filho. Talvez, por exemplo, quando chegar aí, ele tiver 18 anos, você conseguir dar uma faculdade para ele, né? É algo interessante. Talvez você não faz isso, não planeja, não faz nada, e depois, lá na frente, você, eu quero fazer, mas você planejou? Não, então esquece. Você não fez agora, vamos dar agora para frente. Então, mas quando é pequeno, dá para você fazer. Aí lá na frente você pode ter algo de fato para compartilhar com ele. Ó. E também, se quando chegar essa idade ele não quiser, eu vou fazer um vestibular e eu passo. Beleza, não tem problema. Aí você pega, ele pega esse dinheiro, ou você pega esse dinheiro e investe aí num plano de aposentadoria. Olha lá, quando você pode chegar em 60 anos se você fizer isso rigorosamente. Parece que não, parece que é um número não, mas pode fazer a conta que você chega lá. Entendeu? Se você ter persistência, só que aqui precisa. A primeira regra quanto às dívidas, em 2 anos. A primeira regra, desde quando começou 2000 anos atrás, qual que é a primeira regra? É o quê? Não tenham dívida com ninguém, dizia o sábio apóstolo Paulo a seus discípulos em Roma. É um excelente conselho. Não tenham dívida com ninguém. Agora, uma dívida você pode ter, amor. É a única dívida que eu aconselho vocês terem. Não tenham dívida. Você pode ver, qualquer dívida que você tiver, você vai ter uma dorzinha, vai dar uma dorzinha de cabeça, mesmo planejando. Então, esse conselho aí há mais de 2000 anos atrás. Não é ruim tomar emprestado, errado é pedir emprestado. Somente o que não terá uma forma segura de pagar o empréstimo. O errado é o seguinte, você pegar emprestado, sem não ter nem como pagar. Por isso, quando você vai pedir um empréstimo, os bancos vão lá, consulta a tua vida, consulta tudo, e mesmo assim eles erram. De vez em quando eles tomam uns calotes aí. Essa situação, quando o passivo é maior do que o ativo, é o que leva muitas vezes às situações de crise que vemos em alguns países. Muita situação de crise. As pessoas, quando fazem um orçamento, é o seguinte, tem uma crise que está acontecendo hoje, na nossa atual situação, sabe o que é? Muitos divórcios está acontecendo. Seríssimo. Por quê? Não planejaram o seu orçamento. Não planejaram. Aí começa uma guerra. Você é o culpado, você é o culpado. Aí chega em casa, ele não tem como dar amor, porque ele está estressado, está nervoso. A mulher também vai conversar com ele, já responde mal, ela já responde mal. Aí a solução, o que é? Divórcio. Vamos divorciar, porque quem mandou, eu sei minha vida, eu sei cuidar do meu orçamento, você não cumpre, você não tem domínio próprio, você não tem perseverança. E assim, resolve terminar, no lugar de sentar e resolver aquela situação, porque se não resolver, aí não.
caminham por essa situação. E hoje, na nossa atual situação, hoje, nosso cenário que está o país, muita gente está tomando essa atitude. Não é um ou duas, não, é muita e muita mesmo pessoas tomando essa atitude, porque não faz um orçamento, não cumpre os princípios, não tem perseverança, não tem domínio próprio e sempre fica querendo viver o passado. Eu tinha que ter feito isso. Esquece, você não fez, vamos fazer hoje. O orçamento se faz hoje. Agora, não, esquece. E é a longo prazo, conforme as dívidas. Antes de emprestar o dinheiro, você deve entrar em acordo com o seu cônjuge. Então, onde você for para querer pegar emprestado, conversa com a tua esposa. Você quer resolver aquela situação? Você faz, é depois que o trem estoura lá, que os bancos estão cobrando você, que os empréstimos que você pegou, que os agiotas estão querendo dar um pau em você, você vai avisar para ela. Mas por que você não falou antes? Talvez até se livrava. Não, amor, não pode não vai conseguir não. Talvez ela te livrava você da situação, mas você foi egoísta. Você achou que você era o cara. E agora? Então, aprenda a compartilhar com a sua esposa, igual eu falei no slide passado, essa questão dos casamentos, né? Então, a relação, ela complica e começa as pessoas a partir para a questão que eu falei do divórcio. Honestidade. Sempre seja honesto com as pessoas que você deve dinheiro. Honestidade, seja honesto que você deve. Porque aqui é uma questão que as pessoas pequem aqui. Não, honesto não. As pessoas ligam, por exemplo, o credor liga lá que venceu. Qual a primeira coisa que ele fala? Fala que eu não estou. Está errado, seja honesto, vai lá e encara. No dia que você pegou o dinheiro, você não encarou? Mas o nosso senso lá dentro de nós que quer se dar bem até nessa hora. Fugir, encara a situação. Mesmo que a pessoa vai falar o que não der para você, perdoa ele, já entra perdoando. Já é um processo para você já trabalhar com você. Mas não, você vai agir dessa forma, aí não vai dar certo. Lembre-se da regra do outro. Trate os outros como gostaria que tratasse você. Lembre dessa regra. Trate os outros, você não gostaria. Se você fosse o outro cara, como é que você fazia? Se fosse o credor, você ia ficar chateado. Então você coloca no lugar dele, empatia. Mas você não, você só pensa em você. Tem que pensar no outro também. E encarar a situação, encarar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas você consegue, eu garanto que você consegue. Vamos lá. Então, o seu credor, ele quer principalmente que lhe pague a dívida. Por isso, está disposto a sentar com você e combinar um plano de pagamento, um orçamento, para você pagar ele. O credor quer isso. O credor, no primeiro momento ali, quando ele saber que a situação tua está feia, ele vai ficar meio chateado, é normal chateado. Mas lá, quando ele colocar a cabecinha no travesseiro e ver que você está sendo uma pessoa honesta, ele vai aceitar um plano de pagamento com você. É aqui que é o problema, às vezes você não faz isso, já parte para a briga. Aí não vai dar certo. O dia que você pegou não foi bonzinho? Então, vamos fazer isso também. Cartões de crédito. Não é ruim ter cartão de crédito. Eu conheço pessoas que têm 10 cartões de crédito. Beleza. Eu conheço pessoas que têm 10 cartões de crédito, mas é o seguinte, só fica pagando o mínimo. Esse cara está ferrado. Eu acho que ele não sobrevive. Na atual situação nossa hoje, ele sobrevive pouquinhos dias. Ele não vai viver muito tempo, não. Mas tem pessoas que ficam nesse conformismo, vivendo de escravizão. Escravo, né? Escravo, pagando só o mínimo, pagando. Então, o cartão é perigoso. Não tenha muitos cartões. Então é o seguinte, se você é um camarada que não consegue gerenciar, é difícil. Por 10 cartões o cara gerenciar é difícil. Ele tem que ter uma renda, né? E hoje está tendo uma propaganda aí de você ganhar milhas, tal, incentivando você a comprar no crédito. Mas toma cuidado, porque se você não tiver, por exemplo, se você tiver um limite de 10 mil e você gastar 10 mil, você tem que ter por exemplo, aí uns 30 mil para cobrir essa emergência, né? Se você não tiver num dia, você tem que ter um capital para cobrir. Agora, se você não tem, cai fora. Não faça. Não gaste no cartão. De jeito nenhum. Nunca compre algo que não estiver no seu orçamento. Então, aqui é mais um dos conselhos. Como comprou dentro do seu orçamento, sempre terá dinheiro disponível. Então, se você comprou dentro do seu orçamento, não tem problema. Você comprou no cartão de crédito, não tem problema se você comprou dentro do seu orçamento. Agora, se você comprou aquilo que não precisava fora do orçamento, eu garanto que no final do mês você vai ter um problema, né? Mas aí você fala assim, não, eu tenho fé. Mas teu salário é o mesmo, não tem isso.
o princípio, o primeiro mês que não puder pagar o cartão, então eu quero ensinar aquela nova receita que eu ensino para vocês aqui. Vocês sabem qual que é a receita? Se você não conseguir pagar o mínimo do cartão, então é essa mesmo. Eu vou falar bem detalhado para você nunca esquecer. Você vai chegar em casa com o teu cartão, vai pegar uma forma, passar uma manteiga, ligar o forno em 200 graus e colocar lá dentro. Resolveu o problema com o cartão de crédito. Viu a receita boa? Então, o primeiro mês que você não conseguir pagar o cartão de crédito, você faça isso, que é uma das melhores receitas que você vai fazer e vai dar certo. Automóvel. Então, as pessoas acham que acostumam a economizar o dinheiro, costume-se a economizar o dinheiro do carro antes de comprá-lo. Então, é o seguinte, a pessoa tem que economizar esse dinheiro antes de comprar o carro, porque às vezes você não economiza, quer comprar o carro pensando só no financiamento, né? Então, vamos guardar o dinheiro. Então, tem um sonho de ter um carro X. Vamos começar a guardar quinhentão, né? Todo mês. Quem sabe? Talvez apareça algo aí na frente, aí você pode comprar até à vista. Então, vamos colocar no orçamento. Aqui, meu carro. Pode até colocar uma foto lá dentro, para você ficar olhando o carro direto, sabendo que você vai ter que guardar aquele valor direto lá para você comprar o teu carro. Então, é uma das formas. Só que eu quero informar para você que o carro não é um bom investimento, não, que ele desvaloriza. Você quer comprar um carro? O carro não é um bom investimento. Pessoas acham que carro é investimento. Não é, eles valorizam. Você compra um carro, por exemplo, paga aí nele 20 mil, o ano que vem vai valer um pouquinho a menos, e assim por diante. Ele não é um ativo. E as pessoas acham que é um capital, mas não é. Não é. E é o seguinte, só lembrando para vocês que o carro todo mês tem que pagar imposto. Todo ano, né? Todo ano tem que pagar imposto. E às vezes você pode dar uma andadinha. É o posto de gasolina, esqueci aí, o posto, só lembrando do posto. E tem um outro fator aí, tem vários riscos, você pode correr também, né? Tem que pagar o seguro também do carro. Então tem que pagar o seguro também. Não precisa pagar seguro, tem que pagar também. Tanto o carro como uma casa, talvez a pessoa, não, vou fazer aí um motorhome, né? Motocasa aí, tem um nome tão invocado aí. Também vou fazer isso. Não, também não é um bom investimento, não. A não ser que você está na aposentadoria, tem muito dinheiro aí pode até fazer. Então, considere que a compra de um carro, a partir do ponto de vista de um investidor, não há um pior investimento, que aquele que perde dinheiro com o passar dos anos. Então, tem que tomar cuidado com essa decisão que a gente vai fazer, nós podemos perder dinheiro também. Atenção, vamos lá. Avalista. Toma cuidado, aqui é complicado, a Bíblia deixa bem claro. Tem muitas pessoas. Aí é o seguinte, o que acontece? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu vejo pessoas chegam assim e falam bem assim, mas eu sou avalista. Gente, problema teu, o cara vendeu foi por causa de você, agora você tem que pagar. E o cara fica bravo, eu só fui avalista, mas não tem outro jeito. O cara vendeu porque você foi avalista. E é você que deve pagar, não tem outro jeito. Então, tem muitas pessoas, então, por exemplo, ele tem um orçamento lindo, ele faz tudo certinho, mas quando chega na hora do avalista, ele se ferra, aí você vai, aí complica, porque quem encosta em pessoa que já morreu, morre junto. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, então aqui tem que tomar cuidado com isso. Se puder, então se você puder, tome como princípio em sua vida, não ser avalista de outras pessoas. Mas, quando fizer uma dívida para começar um negócio, faça como faz os negociantes de maior sucesso. Ponha em risco somente 50% de suas dívidas. E também, numa questão do avalista, se você for avalizar também, fica sabendo, você tem que ter orçamento, porque se ele não cobrir, você vai cobrir também. Pensa nisso. Então, se você for avalizar, avalista. Talvez você goste da pessoa, talvez que a pessoa está passando dificuldade, mas fica sabendo que você tem que ter orçamento para isso. Se ele não pagar, quem vai pagar vai ser tu. Vamos lá, sempre que você for fazer um negócio também, aqui tem uma orientação para vocês. Talvez você tenha um sonho, tem um negócio, vou montar isso, o que eu vou fazer? Nunca coloca 100% do seu capital. Põe 50%. Vê primeiro, passa 6 meses, passa um ano. Devemos arriscar sim, mas não arrisca 100%. Tem pessoas arriscando 150%, 200%. Por quê? Porque ele é o 100 dele, mas o 100 do outro. Aí não vai dar certo. Então, arrisca só os 50% dos seus ativos. Se o negócio não der certo, você sabe que você vai perder só os 50%, vai ter o outro para você sobreviver. Temporada. Aqui é a questão das férias. Planeje suas férias. Férias é excelente, férias é necessidade, planeje suas férias. Aí você está pensando, opa, agora vai ensinar um plano de férias para mim, então já vou
lá já para o estrangeiro, vou não sei para onde, vou lá, agora vou gastar. Não. Vamos lá, verifique então com as companhias aéreas, que tem uns planos aí bons para você, se você tem um desejo de férias, planeje tudinho. Acampar também, coisa boa também aí para você que gosta de tirar as férias. Pode acampar é barato, não é caro não. Oi? É barato, você pode aí fazer um acampamento aí, né? Não vai ter muito problema não. Seus filhos vão gostar. Eu mesmo, no passado, eu fiz muito acampamento. Passava aí finais de semana aí em acampamento, muito bom. E hoje tem uma lembrança, as crianças lembram desses momentos ali que a gente tiramos em família. Excelente também, você pode fazer. Então, tem muitos lugares aí, legal para você tirar com a tua família. E o custo é bem baixinho, tá? Dentro do seu orçamento. Lembre-se que o importante no momento de sair para entreter com a família, não são os jogos que se jogam, nem as passagens que se vê. O mais importante é poder desfrutar da família do outro. Que talvez você vai sair aí em férias, seguinte, chega lá, você vai ficar só jogando lá com outro, nem com a tua família, e esquece de estar junto ali. Mas se você saiu em família, é junto, é a família desfrutando um do outro ali. Porque tem pessoas que saem de férias, chega lá e esquece que a família existe, arruma um amigo lá e esquece. Isso acontece muito. Então vamos aprender a estar junto em companhia um do outro, que essas lembranças elas vão seguir a nossa vida. Prevenir e não remediar. Comece a economizar dinheiro para as suas férias, pelo menos com 10 meses de antecedência. Então vamos lá, economizar. Vestimenta. Costume a poupar semanalmente uma quantia para a sua vestimenta familiar. Coloque o teu orçamento, vou gastar tanto, X esse valor. Tem dentro do teu orçamento, porque aí pode surgir aí um momento aí que você tem que ter uma roupa boa ali e tal, para você comprar, você não tem orçamento para isso. Vamos lá, digestão. Se você quiser digerir adequadamente, aprenda a comer em paz. Porque tem muitas pessoas que nem para comer ele tem paz, né? Então vamos aprender a quando sentar na mesa, reunir com a família, todo mundo suspirar ali. Tem pessoa que chega em casa, ele pega o prato, já põe na mão, vai lá na frente da televisão, já vê o jornal, aí está matando um, matando o outro no jornal, aí o cara assistindo ali. Que isso? Vai digerir o quê? Então vamos ter aquela tranquilidade, aprender a comer em paz, né? Então aí até o estado de saúde nossa vai ser melhor, né? Porque você vai criando esse hábito, quando vê, você vai fazer isso. E quando você vê, você fez, entendeu? Não tem nem maldade, você fez porque criou essa rotina e muitas pessoas faz isso. Isso aí não é bom para a saúde, não. Vamos lá. Acredito que existe um Criador. Deus é Pai de todos nós, que é a fonte de onde emanam todos, a cada um dos princípios desse estudo. Ele criou e estabeleceu na natureza. Também dele surge e são possíveis os valores pessoais que temos exposto. Penso também que cada um de nós tem uma corrida que Deus nos colocou à frente. Então Deus tem uma corrida para cada um de nós. E qual a corrida? 100 metros raso? Não. 5 quilômetros e como obstáculo. Essa é a corrida que Deus colocou para nós. É difícil? Se prepara que você consegue. Ele tem um plano para cada um de nós. E à medida que corremos efetivamente essa corrida, que cumprimos esse plano, nos sentimos mais ou menos satisfeitos na nossa vida. Espero que esse estudo tenha podido tocar tanto em sua experiência espiritual quanto em sua experiência humana. Por um lado, desejo de todo o coração poder tê-lo ajudado a administrar melhor seu dinheiro semana a semana, mês a mês. Por outro, espero também ter deixado o tipo de pegada na sua vida que não somente o ajude a chegar ao final da corrida, como dizíamos no início, mas que ajude a chegar ao final da mesma com sua tocha ainda acesa. Então que você chega ao final da corrida, com a sua tocha acesa, com a sua família próspera, com teus filhos saudáveis, você com a saúde ótima. Então eu espero que esse curso você tenha aprendido, você tenha colocado no seu coração, que você vai colocar em prática.
Eu sei que muitos já começaram a pensar, outros já colocaram em prática, só que eu quero dizer para vocês, perseverança, domínio próprio, você vai vencer. Não deixe essas vozes estranhas falar com você, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, você tem uma meta, você tem um orçamento, cumpra esse orçamento. Lembra que a regra não é o tanto que você ganha, é o tanto que você gasta. Lembra dessa regra. E agora aqui nós temos uns minutos, eu deixei para vocês, que eu quero ouvir vocês, que vocês acharam, se alguém está colocando em prática. Nós temos, pelo horário aí, nós temos 10 minutinhos. Então agora eu quero ter um microfone aí. Eu quero aqui abrir um espaço para vocês falar um pouquinho do que vocês ouviram aqui nesses 4 domingos. Amém? Um de cada vez aí para nós não tumultuar. Vamos. Paz. O que eu pude observar, a gente teve um exemplo muito claro com essa pandemia, né, sobre o que é se organizar. Várias pessoas que eu tenho conversado, às vezes a gente vê algum imóvel, alguma casa, né? Esses dias uma conhecida minha falou, Márcia, minha mãe está tendo que vender a casa por 250 mil, porque devido à pandemia, eles se endividaram muito em São Paulo, né? E a casa vale 450, e eles estavam tendo que vender por 200 e poucos mil para poder quitar a dívida. E aí aqueles que se organizam, né, pessoas que se organizam aí, ou que têm um fundo, eles acabam comprando e se enriquecendo mais por aquele que não se planejou, né? Então, isso aí tocou em mim agora sobre esses 10%. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E tem pessoas que sempre vivem no limite e gasta mais do que ganha. O meu pai, quando eu trabalhava assim, tinha uma menina que vendia roupa, né? E eu comprava roupa dela parcelado, calças assim, eu parcelava em 5 vezes. E aquela mulher começou a vender roupa de bicicleta. E depois, passou uns meses, ela começou a chegar de moto, depois ela começou a chegar de carro, e o meu pai um dia chegou em mim e falou, Márcia, você já percebeu que a Ivanete começou vendendo roupa de bicicleta e hoje já está de carro e você não consegue comprar uma bicicleta para você andar? Então, aquilo me marcou. E ele falou, você primeiro ganha, para depois você gastar. Então, esses exemplos, assim, essa escola bíblica, ela foi sensacional nesse tema, me ajudou bastante. Amém. O próximo. Isso aí que a irmã falou é o princípio do José, né? Porque quem poupa no tempo da vaca gorda, enriquece no tempo da vaca magra. Se você olhar a história de José, você vai ver isso. O tempo que ele mais enriqueceu mesmo não foi no tempo da vaca gorda. Não, no tempo da vaca gorda ele poupou. Aí no tempo da vaca magra, todo mundo estava em crise. Aí que ele comprou as terras de todo mundo. É o princípio ali, ó. E assim, aqui em Provérbio, que está aí 3, 9, no 10 tem assim, né? E os celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão, né? E tem uma coisa assim que eu sempre falo: ser próspero traz prosperidade. Tem que ser inteligente para saber prosperar, né? E fora que ontem eu estava conversando com a minha cunhada e às vezes a gente fala assim, eu vou ofertar, né? Sem esquecer que Deus está prosperando a gente de alguma forma, né?
quando ela falou esse negócio de que prosperidade traz prosperidade, é verdade mesmo. Se você for olhar as fundações lá do Bill Gates, o pessoal oferta milhões para ele. E Bill Gates precisa de dinheiro? Não, aí eles dão milhões. Ninguém dá moeda para Bill Gates. Agora, quando um mendigo te pede de ajuda na rua, vê se você caça a nota de R$100. Você bate assim, vê se tem moedinha, né? Então, prosperidade atrai prosperidade. O próximo. Está lá. Amém? Mais alguém? Que aí eu vou para a conclusão. Amém. Amados, eu quero aqui agradecer a todos vocês por ter me ouvido aqui a cada manhã. E sempre eu tenho falado aqui que se 1% de vocês aplicar todos esses princípios que eu ensinei aqui, eu já estou satisfeito. Desde o momento que o presbítero Eliseu me contactou para estar aqui nessas manhãs, meu coração se alegrou, porque eu sei que quando eu compartilho as minhas experiências, aquilo que eu aprendi com pessoas, eu também sou abençoado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, agradeço a igreja por ter dado essa oportunidade para mim estar aqui nessas manhãs, aprendendo com vocês, ensinando vocês, e eu creio, se nós aplicar todos esses princípios que foram ensinados aqui, nós seremos melhores. E sempre lembrar, passado é passado. Qual é o dia que eu tenho que começar? É hoje. É hoje, não é amanhã, é hoje. Então lembra-se dessa palavra, é hoje que nós temos que começar a praticar esses princípios em nossas vidas. E assim nossos filhos serão melhores, nossos pais serão melhores, o nosso Brasil será melhor. Por quê? A atitude começa em mim, que às vezes eu e você preocupamos muito com a economia, falamos mal da economia, falamos isso, mas nós que somos o nosso economista, eu sou economista da minha casa. E às vezes nós não fazemos o dever de casa, queremos se preocupar lá com a economia geral e esquecemos de nós fazer a nossa parte. Então, comece cada um a fazer a sua parte, que eu tenho certeza que nós seremos melhores. Eu quero aqui honrar aqui a presença do meu genitor, meu pai está aqui, ó. Fiquei muito feliz de ver ele aqui. E é um prazer, né, falar aqui e ver ele ali ouvindo eu. Então, quero agradecer a presença dele, muito honrado de ter o senhor aqui, beleza? Joia, vamos se colocar de pé. Amados, nesse momento agora, eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse no seu coração. O que você pode mudar? O que esse curso representou para você? Ou foi mais um estudo? Ou você pode pensar assim, não, isso não vai ser mais um curso para mim, não. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou colocar em prática. Eu vou buscar ser perseverante. Eu vou buscar ter domínio próprio. Eu vou influenciar outras pessoas com a minha atitude. Eu vou influenciar pessoas com minha atitude. O meu coração aqui hoje é que você coloque em prática. A minha oração aqui nessa manhã é que você pratique esses princípios, pratica tudo isso que foi estabelecido aqui, direcionamento. Que eu creio que quando você colocar em prática, o céu vai estar juntamente com você. Falando, filho, eu sei que a corrida está difícil, filho, mas você se preparou. Eu estou aqui, ó. Talvez alguns momentos da tua vida você vai olhar para frente e não vai enxergar nada. Só
uma pedra na tua frente. Aí Deus vai falar: filho, você se preparou? Dá aqui a mão, filho. Aí você vai subir aquela pedra e vai olhar que logo à frente tem algo maravilhoso para você. E o Espírito Santo está dizendo para você que nessa manhã que Ele quer que você tome uma atitude. O Espírito Santo, ele só informa, mas é nós que temos que tomar uma atitude. O posicionamento é de cada um, é de cada um. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor trouxe aos nossos corações em cada manhã aqui de domingo. Sabemos que precisou de um esforço, sabemos que não é fácil, mas o Senhor nos trouxe aqui a cada manhã, nos trouxe palavras, princípios que se nós colocarmos em prática, oh Deus, vamos viver uma vida feliz. Todo aquele sonho que o Senhor tem para cada um vai ser cumprido. Oh Espírito Santo, eu abençoo cada um com toda a sorte de bênção do céu. Que esses princípios eternos que foram ensinados, cada um pratique nos seus corações. Que o Espírito Santo esteja falando a cada dia, lembrando cada pessoa dos propósitos que foram feitos. Espírito Santo, eu sei que está sendo gerado milagres aqui nessa manhã. Pessoas aqui estão recebendo uma unção diretamente do céu, de posicionamento. Que está falando aqui: Deus, hoje eu vou tomar uma atitude. E eu sei que o Senhor vai estar a cada momento com eles, Pai. E eles vão viver a perseverança, vão viver o domínio próprio. E assim, Pai, o Rolim de Moura vai ser melhor, o Brasil nosso vai ser melhor. E assim, Pai, pessoas vão ser melhores. E esse espírito que o Senhor coloca no nosso coração, de compartilhar, de dar, Pai, oh Deus, que nós exercemos a cada dia. Lembramos do próximo, Pai. E que o Senhor quebranta a cada dia o nosso coração. Que o Senhor calibra o nosso coração com esse amor que o Senhor tem por nós, Pai. Pai, essa é a nossa oração, Pai. E assim, Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe a todos e até uma próxima vez. Deus abençoe.